Fala galera, eu sou o Moa, GP de Abu Dhabi finalizado, 22º e último GP da temporada 2023 da Fórmula 1, e nesse episódio vamos fazer o nosso clássico resumão sobre esse final de semana do Reaceleração. Então, bora lá! E a temporada 2023 da Fórmula 1 acabou, a temporada dominada pela Red Bull. Ainda vamos fazer episódio aqui no Reaceleração sobre isso, mas 22º e último GP de 2023 da Fórmula 1 finalizado. Lembrando que teríamos 24 GPs, porém o GP da China foi cancelado e o GP da Emília-Romagna, na Itália, acabou não acontecendo pelas fortes chuvas que a gente teve no final de semana do GP lá na região. Então, dos 24 a gente teve 20, dos 24 previstos, a gente teve 22 GPs. E esse final de semana tivemos aí o GP de Abu Dhabi, o clássico GP de Abu Dhabi, que ficou famoso ainda mais depois daquele GP de 2021, da disputa entre Hamilton e Verstappen. Aquela treta toda que aconteceu, é safety car, é o Latifi, é bandeira vermelha que não existiu, é bandeira amarela, é um monte, é o retardatário que tem que passar, aquela polêmica daquele GP. Mas para esse final de semana já começamos no treino livre na sexta com novidades. Lembrando, fazer um parênteses antes de explicar. Todas as equipes são obrigadas, todas as 10 equipes da Fórmula 1 são obrigadas, em algumas sessões por ano de treinos livres, colocar os seus pilotos reserva e piloto de desenvolvimento nos carros, é obrigação. E aí a galera acaba deixando isso como um bom brasileiro, né? Não são brasileiros, mas como um brasileiro acaba deixando para a última hora. E colocaram no treino livre 1, agora em Abu Dhabi, 10 dos 20 pilotos que entraram para o treino livre 1, 10 foram pilotos reserva de desenvolvimento das equipes. E por que eu tô falando isso? Moa, beleza, é a notícia e vamos pro próximo tópico. Mas não, tivemos o nosso brazuca Felipe Drugovich, que é piloto reserva da Aston Martin. Tivemos ele guiando no treino livre 1 no carro do jovem Alonso. E o Drugovich foi para a pista com pneus médios no começo do treino livre 1 e ele foi com aquelas duas grelhas, parece grelhas, né? Aquelas duas grelhas nos dois pneus dianteiros. Eu até brinquei falando, pô, como um bom brasileiro, o Drugovich foi fazer um churrasco na pista. Mas essas grelhas, para que elas servem? Elas chamam Aero Rake. E elas servem para captar o fluxo de ar, a parte aerodinâmica, o arrasto, o quanto que esse fluxo de ar, esse arrasto acaba gerando para o corpo ali do carro e também para os pneus traseiros, para o desgaste de pneu. Tem vários sensores nessas grelhas que acabam pegando muitos dados para os engenheiros analisarem. Provavelmente o Drugovich fez isso para esse GP de Abu Dhabi um pouquinho, mas também para o próximo ano. Talvez alguma coisa que eles mudaram no carro, acabaram usando esse treino livre 1 do Drugo, né, já que é o piloto reserva, para pegar alguns dados que eles queriam. E já vou confessar que deu uma saudade maior ainda de ter um brasileiro na pista quando a gente via o Drugovich. Ele veio primeiro com essas grelhas, com os Aero Rakes, depois ele foi pro box, voltou sem os Aero Rakes ainda de pneu médio, e legal demais, né? Legal demais ver um brasileiro novamente na pista. Mas a nossa felicidade já foi feliz, já foi legal de ver ele na pista, né? No contexto que a gente tá, já foi legal. Mas, meus amigos, no final, o Drugovich teve em Monza esse ano, ele também participou de um treino livre, só que ele só andou de pneus duros, ele não teve a oportunidade de andar de pneu macio para fazer uma volta rápida mesmo. Nesse final do GP de Abu Dhabi, deixaram a gente sonhar, deixaram o menino ter o gostinho da velocidade. Não sei se no máximo do potencial, porque a gente tem que ver como que estava de combustível o carro e tudo mais. Porque nos treinos livres a gente sabe que tem muitas variáveis, não é um carro configurado para o quali. Treino livre é diferente. Mas colocaram pneu sapato vermelho, pneu macio no carro do Drugovich e ele fez simplesmente isso. Ficou em segundo lugar no treino livre 1, só a 02, quase 03, 0288 do Russell que ficou em primeiro lugar. Assim, gigante esse resultado do Drugovich. Por quê? Porque ele estampa a cara dele no top 3 que eu tô mostrando na tela. E esse top 3, ainda mais para uma sessão que teve muitos novatos, é importantíssimo.
Porque acaba mostrando não só para nós brasileiros, que a gente é torcedor, a gente quer que o Drogovic esteja lá, mas para o mundo acaba mostrando, pô, quem que é esse Drogovic aí que ficou em segundo? Porque esse top 3 acaba rodando várias páginas de conteúdo de Fórmula 1, acaba virando notícia em vários lugares, pelo menos o top 3, né? Pelo menos o top 3. Então, é muito importante, é muito importante. Eu vi muita gente falando, principalmente nos posts que eu fiz no Instagram do Reaceleração, falando, não, mas treino livre é diferente, eu não me iludo com treino livre, e não sei o que lá. Gente, é o que o Drogovic tem. É lógico que seria melhor ele tá como piloto titular, aí a gente veria, pô, será que no quali ele é rápido, ele é competitivo? Será que numa corrida, num GP ele é competitivo? Eu sei desses questionamentos, mas a gente não tem essa situação ainda. É um futuro. No futuro a gente vê. O que o Drogovic tem na mão hoje? Tem que trabalhar com o que você tem hoje. Ele tem o treino livre 1 em Abu Dhabi. Então, eu vou ser o melhor que eu consigo ser nesse treino livre. E foi isso que ele fez. Então, empolga sim. Não tem como a gente falar que não empolga. Porque o que o cara teve de oportunidade, ele aproveitou. E é esse o ponto aqui. Não é, será que ele vai ser rápido, não sei o que lá. Aí é outra história, é outra história. Então, gigantesco o resultado do Drogovic. A mídia fora do Brasil falou muito, ficou todo mundo muito impressionado com isso. E é muito bom, porque lembrando, o Logan Sargeant não tem contrato ainda não, viu? Tudo que foi falado até agora foi: pretendemos assinar com o Logan Sargeant. Esperamos que vamos assinar, mas ninguém assinou ainda não. Se assinou, não falaram pra ninguém. Então, assim, o que a gente sabe é que o contrato, a vaga da Williams está em aberto ainda. E isso do Drogovic foi muito importante. Depois fomos para as outras sessões de treinos. E aí tivemos, né, na saída do pit lane aí de Abu Dhabi, então o Verstappen fazendo o que ele vem fazendo alguns GPs, né? A galera lenta ali na hora de abrir uma volta rápida para treinar ali. E o Verstappen ultrapassando todo mundo no pit lane. Tanto que pro quali e pro GP, principalmente pro quali, acabaram mudando. Porque antes podia fazer isso, né? O Verstappen fazia, era meio bizarro. O cara ultrapassando todo mundo ali. Aí ele falou, não, a galera tá lenta e tal. Mas depois a FIA acabou anunciando que não poderia mais fazer isso. E pro qual isso mudou. Ainda tivemos o menino Sainz batendo o carro num treino livre. Que fase, né? Que fase do Sainz. Já não teve um bom GP de Las Vegas. E que bateu o carro também, e agora novamente, que bad. E antes da gente ir pro quali, a gente tinha algumas disputas para esse final de semana muito interessante. Primeiro a disputa pelo 4º lugar do campeonato de pilotos, onde a gente tinha Jovem Alonso e Sainz empatados em 200 pontos, Norris com 195 e Leclerc com 188, dando um gostinho a mais para esse GP. Lembrando que o Verstappen já estava garantido em primeiro, Pérez garantido em segundo e Hamilton garantido em terceiro. Depois a gente teve a outra disputa, que é o 2º lugar para o campeonato de equipes. A Red Bull já tá garantida na primeira colocação, mas a disputa pelo 2º lugar estava entre Mercedes, 392 pontos, e Ferrari, só 4 pontos atrás. Então, assim, muita coisa legal poderia acontecer de disputa nesse GP. Foi isso que a gente ficou com essa esperança. Depois a gente foi pro quali, finalmente tivemos a foto aí clássica, né, antes do quali. Na verdade, não foi a foto clássica ali acontecendo antes do GP, mas uma foto de todos os pilotos de 2023. No quali, a filhinha do Magnussen, que é uma fofura, né? Que coisa linda de ver a filhinha do Magnussen dando sorte ali, abraçando o pai, brincando com ele quando ele já tava com a roupa pra entrar pro carro. E aí tivemos o Q1. No Q1 não tivemos muitas novidades, vamos dizer assim. Quem que ficou no... A única novidade foi que Carlos Sainz, lembra que ele tinha batido o carro no treino livre? Carlos Sainz fica no Q1. Então, os 5 pilotos que ficaram no Q1, Sainz, Magnussen, Bottas, Zhou e Sargeant. Nenhuma novidade. A sorte da filhinha do Magnussen não deu certo. Dessa vez não deu certo. Mas a única surpresa aqui é o Sainz ter ficado no Q1. No Q2 também não tivemos muitas novidades, assim, muitas emoções pra gente comentar aqui. As únicas novidades foram os carros que ficaram. Porque tivemos algumas surpresas sim. Lewis Hamilton fica no Q2, Ocon também uma surpresa fica no Q2, Stroll, Albon outra surpresa de ficar no Q2, porque o Albon tá voando esse ano, e o Ricciardo também fica no Q2. No
Q3, na verdade o quali não foi aquela coisa mais emocionante do mundo, pra ser bem sincero, né? No Q3 também não tivemos muita coisa assim pra gente comentar, nossa, que disputa e tudo. Honestamente, não. Quem que foi pole? Ou é o Leclerc ou o Max Verstappen, né? Mas dessa vez, Max Verstappen é pole position em Abu Dhabi, com Charlinho largando em segundo, só 0-1 atrás do Verstappen, Piastri em terceiro, Russell em quarto, Lando Norris em quinto, ótima posição do Norris, e do Russell também, porque o Hamilton ficou lá atrás. Tsunoda gigantesco, melhor classificação de 2023 e da carreira do Tsunoda, esse sexto lugar. Jovem Alonso em sétimo, Hülkenberg, como o Hülkenberg classifica bem demais. Em oitavo, Pérez, que decepção, mais um quali decepcionante pro Pérez. Seu companheiro de equipe em primeiro, ele em nono. E o Gasly na 10ª colocação, colocando uma Alpine nesse Q3 e no top 10. E chegamos pro domingo do GP de Abu Dhabi. E agora sim, agora eu tô mostrando na tela a foto oficial, que é clássico. GP de Abu Dhabi geralmente é o último do ano. E eles fazem aquela foto clássica de todos os 20 pilotos na pista ali embaixo das luzes que acabam dando a largada dos GPs da Fórmula 1. Foto bonita demais, né? Dos 20 pilotos aí. Detalhe para essa foto é o Hamilton do lado do Verstappen. Tivemos aí a largada para o GP de Abu Dhabi e já na primeira curva tivemos uma disputa aí entre o Leclerc e o Max Verstappen. Eu achei até que o Leclerc ia ultrapassar o Verstappen, viu? Mas sabe o que eu tô achando? Não sei se você concorda comigo. Eu tô achando que o Leclerc já alguns GPs nem tá atacando tanto o Verstappen assim, principalmente nesse, a gente vai falar mais, mas principalmente nesse. Ele já nem tá atacando tanto, teve um momento ali que o Leclerc até tentou na volta 1 atacar o Verstappen, mas na hora que ele viu que não ia dar, ele meio que foi conservador. Por que eu tô achando? Ele deve estar pensando assim, cara, o carro da Red Bull tá muito melhor que o nosso. Eu vou me matar aqui para ultrapassar o Verstappen. Depois eu vou ter que me matar aqui para manter essa posição. E eu não vou conseguir manter a primeira posição muito tempo. O carro da Red Bull tá muito melhor. Então, eu vou dar uma atacada e vou ficar garantindo aqui a segunda colocação. Pra mim foi isso que o Leclerc ele vem fazendo. Porque tanto que na volta 9 tava o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Piastri em terceiro. A diferença do Verstappen pro Leclerc estava uns 2 segundos e poucos. O Leclerc conseguiu abaixar para quase um segundo, ou um pouquinho menos de um segundo ali, próximo de um segundo. E aí eu falei, nossa, agora ele vai chegar. E aí depois já distanciou um pouquinho mais. Então acho que o Leclerc começou a fazer isso porque o Piastri vinha vindo. Então ele falou, meu, é melhor eu gerenciar o desgaste dos meus pneus para não tomar uma ultrapassagem do Piastri do que eu ficar tentando ir para cima do Max. E aí na volta 19 tivemos uma coisa maravilhosa, né? Que foi quando o Max Verstappen e Leclerc foram pro pit stop, tivemos na tela, eu tô mostrando aqui pra vocês verem, volta 19, Tsunoda, meus amigos. Lembra que ele teve a melhor classificação do ano na 6ª colocação, largando em sexto? Tsunoda do nada é líder da corrida. Tsunoda lidera algumas voltas do GP de Abu Dhabi. Primeira vez na carreira que o Tsunoda lidera um GP. E aí, a transmissão da Fórmula 1 colocou New Race Leader, Tsunoda, ficou colocando banners e mostrando. Gente, pra ter uma emoção, né? Porque é só o Verstappen que fica em primeiro. Então, qualquer coisa diferente disso já é um entretenimento. Depois disso, na volta 40, a transmissão da Fórmula 1 mostrou na tela, né? Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Leclerc em terceiro e Russell em quarto. E mostrou na tela também o Hamilton estava em 12º naquele momento e o Sainz em nono, que a Ferrari estava passando por um ponto a Mercedes no campeonato de construtores. Depois, na volta 47, faltando 11 voltas para acabar o GP de Abu Dhabi, tivemos um contato entre o Norris e o Pérez. E já vou dar minha opinião nesse ponto. O Pérez, para mim, viajou. O Pérez foi por dentro fazer a curva, o Norris estava por fora. Quando eles foram fazer a curva, o Pérez poderia ter virado um pouco mais o volante para dar espaço por quê? O Norris estava na frente. O Pérez falou isso no rádio. Ah, não, eu estava na frente dele. Mentira, viu? A gente viu o replay e realmente o Norris estava na frente, entrando na curva, na freada, o Norris estava na frente do Pérez. E como o Norris estava na frente,
ele tem a prioridade. Então o Pérez tinha que fazer a curva mais fechadinha. O Pérez não fez a curva fechada, não deu espaço para o Norris que estava na frente dele, espalhou, bateu no Norris e o Norris, estou mostrando a imagem na tela, acabou saindo um pouquinho da pista, mas conseguiram voltar, tudo certinho. E 4 voltas depois disso, Pérez toma uma punição de 5 segundos por esse contato, para mim justa. Eu achei bem justa essa punição pro Pérez, mas esses 5 segundos iriam custar caro, não para Red Bull, mas iriam custar caro para a disputa na segunda posição do campeonato de equipes. Por que eu tô falando isso? Porque lembra que estavam disputando entre segundo e terceiro Mercedes e Ferrari? E aí, do nada, volta 57. Charles Leclerc manda um rádio para Ferrari falando: galera, me fala aí, lembrando o contexto, né? Até então tava Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, 14 segundos do Verstappen, Pérez em terceiro, a 2,5 do Leclerc, e Russell em quarto, a 2,6 do Pérez. Se terminasse dessa maneira que a gente mostrou na volta 57, o que iria acontecer? Pérez iria tomar a punição de 5 segundos, Pérez iria cair para quarto colocado, e o Russell iria para o pódio em terceiro. Dessa maneira, Max, Leclerc em segundo, Russell em terceiro. Dessa maneira, quem ficaria em segundo no campeonato de construtores seria a Mercedes e não a Ferrari. E aí o Leclerc, dentro do carro, a 300 km por hora, pensou numa estratégia que os estrategistas da Ferrari, que só fazem isso, não conseguiram pensar. O Leclerc falou assim: pessoal, me fala aí a diferença entre o Russell e o Pérez agora. Por quê? Se eu deixar o Pérez me ultrapassar, eu manter os 2 segundos e pouco de diferença pro Russell, porque aí o Leclerc ficaria em terceiro e o Russell em quarto. Eu mantiver os 2,5 mais ou menos segundos de diferença pro Russell, e eu deixar o Pérez abrir 3 segundos de mim na segunda colocação, quando acabar o GP e for aplicado a punição de 5 segundos, o Pérez vai cair para terceiro lugar. E aí o Russell vai ficar em quarto e não em terceiro, como era a situação atual. Com isso, o campeonato de construtores, se desse certo essa estratégia do Leclerc, o campeonato de construtores ficaria 419 para a Ferrari, 419 para a Mercedes, ficaria empatado. Só que no critério de desempate é quantas vitórias essa equipe teve na temporada, o primeiro critério. E a Ferrari com o Carlos Sainz venceu o GP de Singapura. Então a Ferrari venceria. Meu, gênio demais o Leclerc. Que pena que não deu certo, porque o Leclerc não dá nem pra julgar ele. Eu ia falar aqui, o Leclerc acabou fazendo essa estratégia muito tarde. Ele deixou o Pérez passar ele fez essa estratégia. A Ferrari não concordou muito não, viu? Sendo bem sincero no rádio. O que eu já discordo totalmente da Ferrari, porque a estratégia foi gênio. Mas o Leclerc falou: meu, foda-se, eu vou fazer isso aqui mesmo. Ele fez, só que ele deixou o Pérez passar ele, só deu tempo de fazer ali na última volta. E aí faltou. No final, a gente ficou com... O Leclerc foi em terceiro mesmo. Ele abriu 2,3 do Russell. Só que o Pérez tinha que abrir uns 3 segundos dele no final. E conseguiu abrir só 1,5. Então, ó, arredondando ali, faltou... vou arredondar para 1 segundo. Faltou o Leclerc deixar o Pérez abrir mais 1 segundinho para dar certo essa estratégia dele. Meus amigos, que dó da Ferrari, mas principalmente do Leclerc, porque foi gênio essa estratégia. E vou falar outra coisa, no final, né, o campeonato de construtores acabou ficando em segundo com a Mercedes, terceiro para a Ferrari, mas a Mercedes lidou com essa segunda colocação como se fosse uma derrota. E a Ferrari não lidaria como se fosse uma derrota. Então, no final... Eu torci e torço ainda, né? Pô, tomara que tenha acontecido. Torci muito pra dar certo a estratégia da Ferrari, porque a Ferrari sim ficaria feliz com o segundo lugar, e a Mercedes nem ficou. Então, pô, que pena que não deu certo. E aí acabamos o GP de Abu Dhabi. Não tivemos muitas, não foi um baita GP. Esse finalzinho do Leclerc demonstrou... deu uma emoção, vamos dizer assim, mas não foi um baita GP, não, maravilhoso, sendo bem sincero. Nem próximo um GP de Singapura aí.
Para variar, Max Verstappen venceu, fez o seu donuts ali, que eles chamam, que é aquele zerinho que o piloto, o campeão, acaba fazendo no último GP, acaba fazendo isso. E quando ele conquista o título, no GP que ele conquista o título. Ano passado foi despedida do Vettel, o Vettel, junto com o Verstappen, acabou fazendo esse donuts, que eles chamam, que é esse zerinho na frente, quando acaba o GP mesmo, ali na frente do pódio. E tivemos aí, como a estratégia do Leclerc não deu certo, tivemos o top 3 de Verstappen, Leclerc e Russell. O que o Leclerc queria é que o Pérez estivesse em terceiro, mas acabou não dando certo. Ficou esse top 3 de 3 jovens pilotos e provavelmente não, o futuro da Fórmula 1, sem dúvida, esses 3. Classificação final do GP de Abu Dhabi. Como a gente falou, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Russell terceiro, Pérez na quarta colocação, ótima corrida de recuperação porque ele largou em nono, Norris em quinto, Piastri em sexto. Olha só essa McLaren, hein? Incrível retomada da McLaren em 2023. Depois Alonso, Tsunoda com um ótimo GP, Hamilton ainda se recuperou ainda e pontuou, e o Lance Stroll na 10ª colocação. Do outro lado da tabela a gente tem o Ricardo em 11º, e depois as duas Alpines, Ocon e Gasly, Albon, Hülkenberg, Sargent. Até que um GP legal do Sargent, viu? Não ficou em último, pelo menos. Joe, Sainz. Sainz, hein? Nossa, meu. Eu vou fazer um episódio só pra falar sobre a terrível estratégia da Ferrari com o Carlos Sainz. Colocaram 2 pneus duros no Sainz e na penúltima volta ele teve que ir pro box trocar pra pneu amarelo, porque tem que trocar o composto de pneu, é obrigado. Meu, péssima estratégia da Ferrari com o Carlos Sainz, meu Deus do céu. Bottas em penúltimo e Kevin Magnussen na última colocação. Volta mais rápida de quem? Max Verstappen. Aqui, ó, vou mostrar na tela antes da gente terminar as trocas de pneus de cada piloto. Você tá vendo aqui, ó, eu vou mostrar onde que tá. O Sainz tá de baixo pra cima, ele é o quinto. O quinto tá SAI, que é o Sainz. Tá vendo que o Sainz largou de pneu duro branco, na volta 23 ele parou, colocou outro pneu duro, que eu não entendi nada, porque praticamente todos os pilotos trocaram o composto, ele foi de pneus novos. Depois na volta 56, lá no finalzinho, ó, não dá nem pra ver o número, 56 na penúltima, antepenúltima, né, ele acabou trocando pra um pneu médio, pra um pneu faixa amarela. Aí foi por isso que ele foi lá pro final do pelotão, por isso que ele se classificou lá atrás. E ainda tivemos pra fechar essa foto aqui maravilhosa, não é inteligência artificial, viu? Realmente Toto Wolff e Christian Horner se abraçaram e deram risada junto. Meu Deus do céu. Ai, esse mundo é maluco, viu? Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente na aceleração. E também, né, se acompanha a Fórmula 1, gosta de Fórmula 1, clique aqui no botão, se inscreva pra não perder nada da melhor categoria do automobilismo. Então é isso, valeu, falou!